Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas 11, pensando nas parábolas. Lucas é o evangelho que mais nos dá as joias, parábolas maravilhosas. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado um dos seus, capítulo 11 de Lucas, tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Então ele lhes disse: suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque o amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Eu que estiver dentro responda: não me incomode. A porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Gostaria de orar com os irmãos. O meu apelo é para que você bate, que você peça e que você fale realmente com Deus vivo. A ideia por trás de oração é que o invisível, aquele que nós não podemos nem tocar, muito menos ver, esteja comunicando conosco. E esse intercâmbio entre Deus e gente tão limitados como nós somos é um milagre. Eu gostaria muito que nesta manhã este milagre ocorra. Como que ocorre esse milagre? Deus não se encarna diante dos nossos olhos. Provavelmente Ele não vai falar audivelmente, mas de que alguma maneira o que for falado se torne real para vocês. Se os irmãos têm coragem de pedir isso, seria muito bom. Vamos orar. A realidade de Deus não é duvidosa para nós. O que nós precisamos, Senhor, é não somente entender as Escrituras, que falam sobre oração, inclusive esse texto, mas de algum modo
maravilhoso, esse Deus criador do universo, tão imenso na sua grandeza e glória, venha comunicar conosco. E nós te agradeceremos de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém. Jesus orando, sem precisar orar, era Deus. Mas, quando ele terminou, os discípulos queriam ser incluídos na sua capacidade de entrar em contato com Deus, Deus Pai. E, portanto, pediram que Jesus ensinasse eles a orar. Talvez com interesse que as orações deles sejam respondidas. Eu tenho uma grande admiração por um homem como George Muller. Ele dizia que ele teve milhares de respostas à oração. Eu não posso dizer isso. Mas nem George Muller sempre foi respondido, pelo menos durante sua vida. Ele orou por um amigo para que ele se converta há 60 anos. E só depois de morrer que ele se converteu, mas se converteu. Jesus respondeu a esse pedido para ensinar esses discípulos, os apóstolos, a orarem da seguinte maneira. Ele disse que eles deveriam chamar Deus de Pai, e não simplesmente de Deus Todo-Poderoso, Celestial, Criador dos céus e da terra. Esse relacionamento com Deus como Pai é fundamental para todos nós, se esperamos ser ouvidos, porque logo ele disse: qual é o pai que, se o filho precisando de pão, vai receber uma cobra, ou um ovo, ele vai receber um escorpião? Em outras palavras, este Deus é um Pai que tem alegria em dar para nós aquilo que nós pedimos e que nós sentimos necessidade. Portanto, oração deve começar, segundo o ensinamento de Jesus, com esse título de Pai. Segundo lugar, a oração deve focar a santificação do nome de Deus. Nesse mundo tem muitos deuses, mas a confusão que ocorreu não muito tempo atrás, na escola onde eu estudei, uma escola evangélica, em que um dos professores confundiu o Deus muçulmano com o Deus Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa confusão foi justamente a falta de santificar o nome de Deus. Porque santificar um nome significa separar esse nome, elevar esse nome acima de qualquer outro Deus que por acaso possa ser mencionado em alguma oração e esperar uma resposta. Graças a Deus que nós podemos pedir que Deus santifique seu nome através de nossa oração. E esta oração tem alguns pedidos realmente interessantes. O primeiro pedido aqui nesta versão, não de Mateus, é que Deus mande ou traga seu reino para a terra. Todo mundo que trabalha no reino ou para o reino sabe que o reino já está aqui. Mas esse pedido para que venha o reino, obviamente, é porque a gente está esperando algo mais. E na minha opinião, eu creio que Jesus tinha em mente a sua volta.
nós devemos pedir que a volta de Cristo se apresse. E esse apressamento, essa volta mais breve de Jesus, depende de um elemento chamado missionário. Porque ele mesmo disse: esse evangelho do reino será pregado para todas as etnias. Falta ainda mais de 2.000 etnias que não tem nenhuma semblança do evangelho sendo pregado nelas. Portanto, quando este auditório e milhares de igrejas do Brasil se interessarem em missões, e quando ver um movimento como houve no fim do século XIX, quando 13 irmãos se juntaram, chamando John Mott e Roberto Spear e George Wisher, para levar todo mundo ao conhecimento de Cristo na sua geração. Eles conseguiram mais de 100.000 assinaturas com a promessa: eu vou para o campo missionário se Deus não me impedir. Venha o teu reino. Virá quando nós obedecermos de coração, de oração, que este evangelho do reino será pregado a todas as etnias, línguas, povos do mundo. Em seguida, dá-nos nosso pão cotidiano. Essa palavra cotidiano não é somente complicada em português, é muito complicada em grego também. É uma palavra que aparece pela primeira vez no Pai Nosso. E, de fato, nós não sabemos o que significa. É muito parecido à palavra amanhã. Dá-nos o pão de amanhã hoje. Mas por que a gente vai querer o pão que amanhã estará quente, vai comer hoje? Porque é o pão que desceu do céu. Esse pão que João 6 fala tão claramente. Se nós não nos alimentarmos desse pão, nós não teremos vida em nós mesmos. Em outras palavras, tem muito pouco a ver com a padaria na esquina. Tem a ver com Jesus Cristo sendo nosso alimento. Eu quero ler um pouquinho de João 6 para os irmãos, em que Jesus trata deste pão cotidiano, se a interpretação estiver correta, claro. João 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem a seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. A Igreja Católica tem entendido essas palavras literalmente, mas o próprio texto impede que nós entendamos desse jeito. Um pouco mais para frente, Jesus disse: a carne não vale nada. Não é a carne que vale, é a digestão, é a internalização da própria pessoa de Cristo para dentro de nós. O que está sendo falado aqui e será falado muito mais claramente hoje com nosso palestrante, teólogo. Irmãos, nós entendemos que o envolvimento com Jesus
é muito mais do que simplesmente mental. Tem que ser tão real como esse café de manhã que alguns de nós tomamos, eu tomei. Abençoado café, porque ela se transforma em vitalidade, em energia, em capacidade de usar o cérebro, de cumprir a vontade de Deus. É Jesus que, como pão da vida, comendo diariamente esse pão que voltará no sábado cristão e que voltará para estabelecer o seu reino e para nós reinarmos com Ele na terra, para que Ele venha e para que Ele supra até sua volta essa nutrição, essas vitaminas, essa energia para viver pelo Senhor e fazer a vontade dEle. Perdoa-nos os nossos pecados. A gente está muito feliz pelo fato de que, se Cristo voltar e a gente estiver pecando, Ele nos perdoaria mesmo sem ter pedido que Ele perdoe os pecados. Eu não sou dessa linha que, se eu estou pecando quando Jesus voltar, e quem não estará pecando, pelo menos por omissão, que Jesus vai deixar você aqui, Ele vai levar a igreja para estar com Ele. Não, essa não é a minha doutrina. Quer dizer, eu já estou perdoado, mas nós precisamos limpar nossa consciência de todos aqueles pecados que nós cometemos e que sabemos que criam uma divisão entre nós e esse pão verdadeiro que desceu do céu. Como é importante, amados irmãos, de pedir perdão, porque nesse reconhecimento, nesse arrependimento do pecado que nos aflige, nós estamos nos preparando para, de fato, parar de pecar, pelo menos desse modo. Pois também perdoamos a todos os que nos devem. Glória a Deus pelo fato de que esse vínculo de estar perdoando e estar recebendo perdão andam como dois lados do mesmo papel. Ele nos perdoa e nós temos interesse e capacidade de perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos conduzas à tentação. Se eu tomar a sério o que Tiago escreve, sabemos que Deus não tenta ninguém. Portanto, pedir que Deus não nos mande para a tentação, que não nos conduza para a tentação, não nos insere numa situação de tentação, me parece bastante óbvio. Portanto, talvez a melhor maneira de entender essa palavra peirasmos aqui é de pedir que Deus não nos coloque em uma situação complicada demais, que seja uma provação, a mesma palavra, uma provação que seja além da nossa capacidade de aguentar. Eu li esta semana, quer dizer, lido esta semana, a carta de Calvino para os mártires de Lyon, na França, do século XVI. Houve muitos mártires que morreram simplesmente por serem cristãos e declarar que Jesus é o único meio da salvação e não a igreja. A carta dele
Foi uma carta tremendamente encorajadora. Esses pioneiros, homens como o Louis Bailey conta no seu livro Piedade, a prática da piedade, melhor, que diz um pastor que estava sendo enforcado, subindo lá para essa plataforma, que tinha aquele portinho que vai se abrir e ele vai ficar pendurado no pescoço, e vai encontrar com o seu Senhor daqui a uns minutos. Declara que ele não sente mais emoção negativa, não foram palavras dele, do que muitas vezes subindo ao púlpito para pregar. Irmãos, essa gente era corajosa. Essa gente tinha uma fé viva. Essa gente tem se alimentado de Jesus Cristo até o ponto que eles estavam esperando para a volta. Mas agora a parábola. A parábola é que segue imediatamente para ensinar-nos alguma coisa sobre este ensinamento sobre o chamado Pai Nosso. Essa oração que se representa por esse amigo que vem à meia-noite, procura um outro amigo que tem pão sobrando, tem outras coisas sobrando, que vem acordá-lo à meia-noite. E esse amigo protesta: por favor, vá embora. As crianças estão dormindo, a esposa está reclamando, se acordou, o cachorro está latindo, por favor, vá embora. E o homem não vai. Ele continua batendo. A pessoa tenta dormir, não consegue. E aí vem a chave da parábola. Ele não vai mandá-lo embora cheio de pão, cheio de leite, de iogurte, de manteiga, não sei o que mais, tudo que ele precisava, por causa de ter chegado à meia-noite. Obviamente não gostou da ideia. Ele vai mandá-lo com essas coisas porque tem um outro fator que, segundo Kenneth Bailey, que estudou estas parábolas no contexto de aldeias do interior do Líbano, da Síria e da Palestina. É por causa, essa palavra por acaso também é desconhecida, Naidia, não se sabe o que significa essa palavra. Traduzida pelo contexto, importunação, isto é, insistência, finalmente lhe dá. O problema é que insistência não cabe perfeitamente bem nesse contexto. Por quê? Porque não vai dar mais do que os 3 pães que eu para se livrar dele. Não, ele dá mais do que isso. E a razão me parece ser justamente porque a aldeia vai saber no dia seguinte que uma das responsabilidades que toda aldeia tinha na época e ainda tem, muitas dessas aldeias primitivas que existem nesse Médio Oriente, que quando se comenta amigos chegando à noite e que é responsabilidade de toda a aldeia suprir sua necessidade de ter algo para comer, que vai se contar que este fulano, amigo daquele que pediu à meia-noite, foi muito bem atendido. Em vez de ele ser rejeitado, em vez de ser uma pessoa com quem ninguém vai falar mais, ele vai agora ser louvado, reconhecido, vai ser exaltado. Amados irmãos, nossas orações, segundo esta parábola,
devem ser com insistência, sim, mas tem uma outra palavra que Kenneth Bailey vai mostrar que está envolvido também. É a palavra sem vergonha. Ele insiste sem vergonha. Ele conhece esse amigo, ele sabe que ele finalmente ele vai dar, mesmo que ele esteja protestando. E vocês que estão orando para um filho que não se converteu, talvez um marido, vocês que estão tentando levantar uma igreja do nada e descobrem que a igreja simplesmente não anda, que a liderança não tem compromisso, mil outras dificuldades e necessidades que você tem, vai para Deus à meia-noite. Insiste com Ele, não tenha vergonha. Ele te ouvirá, mesmo que demore 60 anos para responder. Vamos orar. Obrigado, Deus amoroso. Deus que nos convida a bater, a chamar, a pedir e ter certeza que receberemos, porque Tu és